A paz do Senhor, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast Bolsa de Mulher. Que bom que você chegou aqui, né? Toda sexta-feira sai um episódio novo dessa bolsa recheada com vários assuntos diversos, né? Então, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, ou você que já tem aparecido, que bom que você está aqui de novo. Já deixa a tua curtida, você já sabe, né? A gente gosta de conversar, então a gente quer conversar com você também. Coloca aí nos comentários depois o que você achou do assunto, sugestões, tudo que você quiser, a liberdade. E compartilhe com seus amigos, né? Tem ali a setinha onde você pode compartilhar nas suas redes sociais, né? Mandar para os amigos. E muito obrigada, então, pela sua vinda aqui mais uma vez. Hoje eu e aqui, irmã Felícia, estamos para conversar sobre um assunto que está em alta no momento, está por aí, porque tem causado muitos problemas. Né? Algo que veio, que já existe há um tempo, só que era algo sempre um pouco mais escondido, né? Que ninguém sabia muito. E nos últimos anos deu um boom e tem sido muito assunto de notícias, que são as apostas, as bets, né? Os jogos de azar. Porque é isso, é de azar. Jogos de azar. E nesses tempos eu ouvi uma pessoa que estava contando o seu relato de que, assim, de uma forma muito normal, olhou ali através de uma influenciadora sobre um desses jogos e foi e jogou. E daí, claro, a primeira vez, né, ganhou ali um dinheirinho e quando ela foi ver, começou essa dependência, porque é que nem drogas. Sim. Né? Esse vício em jogo ele é que nem o vício de drogas. A pessoa começa a ir, até que ela começou a perder. E isso trouxe todo um transtorno, por óbvio, para a família, para ela, né? Tanto financeiro quanto emocional. Então, a gente entende que esse é um assunto que é preciso ser dito e conversado, porque tem sido normalizado. Então, verdade. A gente vê os influenciadores fazendo propaganda, até na rádio às vezes dá propaganda, eles falando que é para maiores de 18 anos, que não é uma forma de investimento, e eu ouvindo assim, dando risada, porque eu pensei, esse teu aviso não vai adiantar de nada. Com certeza. A pessoa, ela quer, infelizmente, o que as pessoas querem? O dinheiro fácil. Então, nesse vai ser um jeito que eu tô aqui sentada, faço ali uma aposta e tal, ganhei dinheiro fácil. Só que daí aquela frase, tudo que vem fácil, também vai fácil, também porque ela não veio da forma correta, né? Sim, e tem uma outra coisa também, Carol, e você que nos assiste, eu acredito que você vai concordar comigo, nós que servimos o Senhor, né, quando a gente coloca diante de Deus, né, uma dificuldade financeira, um sonho, um projeto, né, a gente coloca diante do Senhor, o Senhor nos abençoa, Ele nos dá saúde, Ele abre porta de emprego, Ele nos abençoa financeiramente, né? Ele tem o poder de realizar esses nossos sonhos, esses nossos projetos, né? Porque Ele é nosso sustento, Ele é aquele que nos abençoa, e as pessoas estão perdendo a dependência de Deus, Carol. Sim. Então, vou ficar orando, para quê? Se eu posso ir lá jogar no Tigrinho, rapidinho, eu ganho R$200, eu ganho R$500, rapidinho. Mas se tu continuar mais um pouquinho ali, você vai ver que você vai perder 100, daqui a pouco você perde, vai perdendo. E aí, como você perdeu, você quer recuperar o que você perdeu. Em vez de recuperar, você perde mais. O que está acontecendo? Como é que diz? É uma bola de neve, Uma bola de neve. O que está acontecendo? Pessoas cometendo suicídio. Casais se separando, né? Quantos homens, mulheres já colocaram seu salário todo fora por causa de tigrinho, por causa de bet, por causa desses jogos, né? Quantas pessoas perderam suas economias, aí entram em desespero, aí vão fazer empréstimo, vão procurar por agiota, aí não consegue pagar o agiota, não consegue pagar o empréstimo, não consegue colocar suas dívidas em dia. E aí, o que vai acontecer? Às vezes tem que sair da cidade, tem que sair do estado. Sim. Perde família, perde os amigos, perde emprego, perde tudo, porque simplesmente quis agilizar as coisas. E se eu sirvo a Deus, eu entendo da seguinte forma, que tudo tem o seu tempo determinado nos céus e na terra.
Se eu sou uma pessoa que eu trabalho, se eu tenho meu salário, se eu sou dizimista, ofertante na casa do Senhor, né? Se eu sou uma pessoa organizada financeiramente, né? Organizada, planilha direitinho, eu sou organizada, né? Pode até demorar um pouco, né? Quem sabe tu sonha em ter um carro, mas eu vou demorar uns 2 anos para comprar carro. Espere esses 2 anos, né? Até porque a alegria que vem depois, tipo assim, nossa, eu consegui comprar esse carro com o meu trabalho, eu trabalhei, eu soube organizar, né? Eu soube economizar, eu soube, né, ter inteligência financeira e Deus abençoou e eu comprei, fui eu que comprei, né? Que eu conquistei. É outra coisa. Sim, com certeza. E mais do que isso, Carol, quando tu é fiel a Deus, daqui a pouco vem um aumento salarial, daqui a pouco Deus abre uma porta extraordinária de trabalho e que tu não vai levar esses 2 anos para comprar o carro. Pessoas, né? A gente já recebeu aqui vários empresários aqui da igreja contando seus testemunhos, outras pessoas contando. Eu orei, daqui a pouco recebi uma ligação, uma pessoa veio e ofertou na minha vida, né? A gente recebeu aqui os missionários da Jocum, todos assim com histórias, por quê? Porque eles sabem quem é o pai deles, né? E é um bom pai. Então falaram, eu preciso disso daqui, ou eu tenho esse sonho, e para Deus nada é besteira, né? Mas é que eu tenho um sonho e tal. É o teu sonho, é algo que tu quer, Deus vai se alegrar sendo da vontade dele de cumprir isso. Poxa, por que eu vou recorrer a algo que só vai fazer mal? Às vezes, na hora, a pessoa não percebe, porque ganhou dinheiro, festa, nossa, que legal. Mas não está vendo o que no futuro vai vir com isso. Exatamente, e muitas vezes, aí sempre tem aquele amigo, mas vai lá e joga, eu ganhei tanto, tu vai conseguir, não, vai e aposta, bota ali 20, 30 pila, mas tu vai ganhar tanto, né? Sempre vai ter aqueles falatórios, né? De pessoas que já ganharam algum dinheiro, enfim, né? E eu vejo muitas vezes, se você for na lotérica, quantas pessoas gastam fortunas, né? Jogando jogos de azar. E a gente sabe que isso, biblicamente falando, está errado, não está certo. Tudo que sai fora da normalidade, nós temos que ter cuidado. Até porque assim, você vai colocar o teu dinheiro, o teu ganha-pão numa coisa, e quantas a gente está vendo aí de pessoas que fazem propaganda disso e influenciadores, né? Quem é que está ganhando dinheiro atrás disso tudo? Pensa bem. Quem é que está ganhando dinheiro com o Tigrinho? Por isso que tem que cuidar quem é que a gente está seguindo e tal, porque daí tu vai lá, perde tudo e os caras que já são ricos estão ganhando ainda mais dinheiro às tuas custas. É basicamente isso. Exatamente. E quem é honesto e é correto, se tu vê pessoas, por exemplo, que já disseram, eu não faço propaganda de bets, porque isso não está errado, está errado, não é correto, e eu não vou influenciar as pessoas com o meu nome a elas cometerem esse erro. Então, a gente tem que ter muito cuidado com tudo isso que está por aí, porque alguém está ganhando dinheiro. E muitas vezes está utilizando isso de forma ilegal. Quer dizer, você está ajudando pessoas na ilegalidade. Não, agora, né, tem as leis, né, toda essa questão para regular, mas ainda assim, se tu for pensar, né, moralmente, tu olha por trás, alguém tem que perder para o fulano ganhar, né? Exato. Agora, durante a Copa, que se falou bastante nisso também, de influenciadores que estavam ganhando dinheiro exatamente quando alguém perdia, porque é isso que é o jogo. Então, se tu for parar para pensar, gente, isso é muito sujo, isso não é totalmente errado, né? E para nós que somos cristãos, é basicamente tu olhar para Deus e dizer, tu não está conseguindo fazer. Eu não confio em ti para fazer isso, então eu vou ter que recorrer a outros meios. Tipo assim, contigo não está dando certo. Tá virando um outro ídolo, que na verdade a gente vai ver a fundo, é o ídolo da ganância e do dinheiro. Exatamente. Né? Até porque, o que acontece? Hoje, as pessoas querem tudo para ontem, né? Querem tudo, tipo botar no micro-ondas em
2 minutos já esquentou, em pouco tempo o almoço está pronto, o lanche está pronto, é tudo muito rápido, né? E viver o salmo que diz, esperei com paciência, é difícil, né? Porque a gente, eu já estou com uma certa idade, se demorar eu não vou conseguir, com que idade eu vou ter minha casa própria, quando é que eu vou conquistar, eu quero fazer uma viagem, daqui a pouco eu não vou ter condições físicas de fazer a viagem. É como se Deus não soubesse a idade que eu tenho, é como se Deus não soubesse da minha situação física, se Deus não soubesse da minha situação, né? Então, assim, quando a gente deixa de confiar no Senhor, que é aquele que supre todas as nossas necessidades, que é aquele que olha por nós, que nos ama e sabe o que é melhor para nós, né? Porque eu conheço e já ouvi várias pessoas falarem, né, que elas, quando não tinham nada, buscavam a Deus, iam a pé, andavam quilômetros. Conquistar o carro, hoje está chovendo, não vai, amanhã sempre porque tem sol, vai sujar meu carro, sempre tem uma desculpa. Por que quando estava na dificuldade, buscava a Deus, orava a Deus, fazia jejum, oração para suas conquistas, para buscar as bênçãos diante do Senhor, proximidade do Senhor, e depois que as conquistas vieram, não dá nem carona para os irmãos? Para não sujar, para não gastar, para não... Se tornam pessoas egoístas, esqueceram de onde vieram, né? Então tudo isso é muito perigoso, tudo que sai, como eu disse, da normalidade tem que ter cuidado. Quem é que está fazendo essas propagandas? Pensa assim, quem está fazendo a propaganda? Daí tu vai olhar a vida da pessoa. O que ela está ganhando com isso? Aí, claro, tu vai ver essas influências nos iates, andando de jatinho, roupas caríssimas e bolsas caras. Mas eu vou te perguntar, são felizes? São pessoas satisfeitas? O estilo de vida. O estilo de vida que elas têm. E como a Carol estava dizendo, compatível com a vida. Elas estão ganhando porque tu está perdendo. Quer dizer, tu perde para elas andar de iate, tu perde para elas andar de jatinho, tu perde para ela comprar uma bolsa cara, para se vestir as roupas que ela veste, né? Então, quando uma pessoa vive de destruir a vida do outro, você acha isso correto? Né? Como se eu fizesse algo para meu benefício, destruindo aquela outra pessoa. Sem se importar com o que vai acontecer com o outro, para ver como não é só uma questão de ganhar são muitas coisas que envolvem essa questão das bets, né? E a gente, se a gente olha a palavra, né, que Jesus fala, se vocês sabem dar coisas boas, vocês que são maus, né, e sabem dar coisas boas aos filhos, imagina o Pai, né, que é perfeito, que é bom, que nos conhece, que nos criou. Então, vai muito mais além. É realmente tu duvidar de Deus e ir para os braços do diabo. Exatamente, é basicamente isso. Exatamente. Tu fala, Deus não funciona, então vai cair nas garras do diabo mesmo, porque é isso que está acontecendo. Algo que tem... E muitos psicólogos, a gente vai olhar nas redes sociais, estão dando muitos alertas, porque realmente está chegando nos consultórios de vidas que estão sendo destruídas por causa disso. Exatamente. E outra coisa que a gente tem que perceber, né? Você que, acredito, né? Você que é crente, que lê a Bíblia, vou te fazer uma pergunta. Quem é que prometeu riqueza? Jesus nunca prometeu riqueza para ninguém. Ele disse buscar o reino de Deus, né, em primeiro lugar, e as outras coisas vos serão acrescentadas, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem prometeu riqueza foi o diabo quando foi tentar Jesus. Esse prometeu riqueza. Né? Nós vemos o jovem rico. Deixou de seguir a Jesus por quê? Por causa da riqueza. Não adianta ele dizer, mas eu sigo todos os mandamentos, não matarás, honrarás pai e mãe. Aí Jesus, que bom, perfeito, parabéns que você faz isso. Então tá, agora tu vai lá, vende o que tu tem e vem me segue. O que ele diz? Não vai dar. Porque eu tenho muito dinheiro, eu tenho muitas propriedades, eu tenho muitos servos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, para ele, a riqueza era muito mais importante que seguir a Jesus.
E Jesus conhece o coração, Mas né? com Até porque ele sabe certeza. qual que era a intenção daquele jovem, enquanto ele cumpriu os mandamentos também. Exatamente. Porque de repente, cumpria, mas com que intenção? O que estava realmente no coração? Exatamente. Então Deus sabe, Deus conhece. Exatamente. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando surgem essas questões, porque eu sempre digo o seguinte: Satanás sempre vai nos tentar na nossa fraqueza. Se a tua fraqueza é dinheiro, é exatamente onde ele vai entrar e vai tentar fazer de tudo para te não ganhar. Na verdade, perder. Porque tu perde a confiança em Deus. Eu orei, não ganhei. Fui lá, joguei 5, 10 minutinhos, consegui o dinheiro que eu precisava. É como se fosse bem o diabo falando, né? É Satanás colocando dúvida o Deus que nos cuida, o Deus criador, o Deus que nos formou. É a serpente para Eva, né? É a serpente para Eva. Diz, olha, seguinte, não é bem assim. Sabe aquela coisa de quando essas conversas, né, que surgem... Tá escrito, eu entendi. Só que não é bem assim, né? Às vezes a pessoa põe uma vírgula a mais, um traço a menos, um ponto diferente. Não, tu interpretou errado. Foi o que Satanás fez com Eva. Não, tu não entendeu bem. Não, claro, não. Deus disse, não, falou mesmo, falou. Mas não é bem assim. É só uma brincadeira. Tu interpretou errado, não vai dar nada. Não é tão sério, é. Então, tudo aquilo que vem para roubar, matar e destruir, Deus não está no negócio. Então, a gente tem que prestar bem atenção no que nós vamos fazendo com o dinheiro do emprego que Deus nos deu. Porque se você está trabalhando, você está com saúde, graças a Deus, está trabalhando, que bênção. Foi Ele que te deu tudo isso. Aí, como é que você está pagando? Ao invés de pagar agradecendo, sendo dizimista, sendo fiel, conquistando as coisas de forma correta, você vai lá e joga. E ainda joga na cara de Deus de que tu conseguiu no jogo aquilo que Deus não te deu. Não é que Deus não ia te dar, Deus só queria que tu esperasse o momento certo e a hora certa para receber aquele presente, aquilo que tu tem pedido. Ou talvez Deus não ia te dar mesmo, porque Sim. Ele tinha outra coisa para ti. E a vontade dele é melhor do que a nossa própria vontade, Sim, né? A vontade de Deus é soberana, né? Sim. Não, e é muito interessante isso, porque realmente, às vezes a gente tem coisa que é mais visível de ser ruim, por exemplo, a droga, né? Que tu pensa, às vezes fisicamente a pessoa vai mudando e tudo mais, e a Beth não. Então, às vezes, ela não é tão visível assim, porque tu jogou, ninguém viu, tu faz pelo celular e tal, a pessoa às vezes aparentemente tá bem, mas é que tu não tu não viu o que tá vindo pela frente, né? Por isso que às vezes esse é o perigo, quando é algo que não é tão visível, é algo que é um pouco mais, mais nas entrelinhas ali. E quando a gente vê essa questão de dinheiro, pode ver que a pessoa é destruída. Vamos lá. Lembra de Geazi? Naamã ofereceu para o profeta riqueza, porque ele foi curado. O que Eliseu disse? Eu não quero isso. Pode ficar para ti. E ele foi embora. O que Geazi fez? Correu atrás para pegar tudo. Não, só um pouquinho. O profeta lá trocou de ideia. Pode mandar aí os tesouros, as roupas, vai mandar tudo. O Geazi, quando bota o pé em casa, o que aconteceu? Você vai ficar leproso e toda a tua descendência. Porque você aceitou uma coisa que não era para você ter aceito. Né? Então, a gente vê o próprio Judas. Vai trair Jesus pelo quê? Casa própria? Uma carroça? Cavalos? Gado? Fazenda? Não, dinheiro. Vou te dar 30 moedas de prata para te trair o teu Senhor com quem tu andou 3 anos e viu eles fazendo os milagres, tudo isso, mas eu te dou 30 moedas. Ele aceitou a riqueza para trair Jesus. Então, muitas pessoas estão traindo o seu Senhor, estão traindo a Deus, estão traindo Jesus que servem, exatamente indo atrás de dinheiro fácil e de riqueza, sabendo que Deus nos sustenta, o Senhor, Ele cuida de nós, Ele sabe o que nós precisamos, e se muitas vezes Ele diz não, é por causa da tua alma, para você não se perder.
Né? Caraca, hein? Mas é. Verdade sendo dita. É Paulo dizendo, eu sei viver com muito, eu sei viver com pouco. Tá sofrendo, eu tô com o Senhor. Tô bem, eu tô com o Senhor. Né? Capaz que vai deixar algo tão... Né? Que se vai no tempo, que acaba, Sim. que não é eterno, me tirar da presença do Senhor, né? Então, nós queremos deixar esse alerta. Se você conhece alguém ou se você mesmo, às vezes, já passou já jogou, viu que deu errado, viu como é que é, ou às vezes fica pensando, mas será que pode? Será que não? Ai, mas é algo inofensivo, que às vezes fica se questionando. A gente quer deixar esse alerta, então, e realmente esse lembrete de que é Deus quem cuida de nós, Ele não vai deixar nada faltar, tá tudo no controle dele, né? Então, que você possa compartilhar nas suas redes, para os seus amigos, porque realmente esse é um assunto que está aí em alta e que está fisgando muitas pessoas, né? Então vamos continuar em oração e realmente trazendo esse alerta. Deixa aí tua curtida, o teu comentário, o que você achou, se você tem visto também alguma coisa, né, nas notícias, o que você tem lido sobre esse assunto. E se quiser também deixar sugestões de assuntos, você sabe, né, que aqui nesse podcast a gente fala sobre muitas coisas. Verdade. Então queremos ouvir vocês também. E semana que vem a gente chega aí com mais um papo para vocês. Então, Deus abençoe. Deus abençoe.